Eu sou a professora Raíssa Ribeiro e na aula de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre as características comuns das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Iremos falar sobre os legitimados, os diferentes objetos entre essas ações, quais são essas ações, entre outros pontos relevantes. Vamos lá? Então a gente vai conversar sobre as ações de controle concentrado de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, nós já vimos, ele consiste em um juízo de adequação no plano vertical, não é isso? É um juízo de adequação porque eu vou observar se as normas que são objeto, elas se encontram de acordo com as normas que são parâmetro. Então, eu vou observar justamente essa hierarquia entre as normas jurídicas e a relação hierárquica entre elas. Se as normas que são hierarquicamente inferiores estão de acordo com as normas que estão imediatamente superiores. E quando eu estou falando aqui do controle concentrado de constitucionalidade, o controle concentrado, ele é oposto ao chamado controle difuso. No controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma normativa. Quando eu estou falando de um controle concentrado, aqui a questão vai ser outra. Quando eu estou falando de um controle concentrado de constitucionalidade, na realidade eu tenho um número limitado de órgãos, eu tenho órgãos específicos que vão realizar essa função, que vão ter essa competência. E aí, no caso brasileiro, nós temos 2 órgãos que vão ser responsáveis pela realização do controle de constitucionalidade de forma concentrada. Se o meu parâmetro for o texto constitucional federal, então se o meu parâmetro for a Constituição da República Federativa do Brasil, então o órgão responsável para realizar o controle concentrado é o Supremo Tribunal Federal. Mas se o meu controle ele se der no plano estadual, então se o meu controle de constitucionalidade ocorrer tendo como base, como parâmetro a Constituição dos estados, aí o órgão responsável pela realização desse controle vai ser o Tribunal de Justiça respectivo. Então, quando eu estou falando do controle concentrado, a gente precisa lembrar, né, que esse controle ele é realizado por um número limitado, um número específico de órgãos jurisdicionais. E aí, o texto constitucional brasileiro, a Constituição de 88, ampliou o rol de ações do controle de constitucionalidade. Quando a gente está falando do controle concentrado, a gente tem 4 espécies principais, posso dizer 5 espécies, mas 4 são principais, de ações de controle de constitucionalidade, que são a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, ação declaratória de constitucionalidade, chamada ADC, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, a gente tem 4 ações principais, e aí eu posso acrescentar uma 5ª, que é a ação interventiva. Mas a ação interventiva, ela não tem por objetivo analisar a constitucionalidade de norma propriamente dita. A ação interventiva é uma ação de controle concentrado, porque só pode ser realizada no Supremo Tribunal Federal, mas o objetivo dela, uma ação interventiva julgada procedente, o objetivo dela é declarar a intervenção, na verdade, é decretar a realização de uma intervenção federal ou não. Então, é por isso que no controle concentrado, a gente acaba focando nessas 4 ações: ADI, ADIO, ou ADO, a ADC e a ADPF. Ok? Então, o meu objetivo aqui nesse momento é tentar traçar quais são as principais relações dessas ações, entre essas ações, o que elas têm de comum e quais são as principais diferenças entre elas. E aí, para começar a falar sobre isso, eu quero observar com vocês o objeto. Qual o objeto de cada uma dessas ações?
Quando eu estou falando da ADI, ADC, ADIO, ADPF, eu vou observar que cada uma dessas ações tem um objeto, tem um objetivo, melhor dizendo, não é nem objeto, o objeto também varia, mas tem um objetivo que é diferente. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI. O objetivo da ADI é declarar a inconstitucionalidade. Eu quero declarar a inconstitucionalidade, eu quero dizer que aquela norma objeto está em desacordo com a norma que é parâmetro, com a Constituição. Eu quero declarar a inconstitucionalidade de norma federal, estadual ou distrital, quando ela está na competência estadual. Normas essas que precisam ser publicadas após a promulgação do parâmetro. De forma geral, após a Constituição de 88. Então, observa. Quando eu falo de ADI, o objetivo da ADI é declarar a inconstitucionalidade. É dizer que essa norma, que é federal ou estadual, esse ato normativo primário, ele está em desacordo com a Constituição Federal, com a norma parâmetro. O que é diferente, por exemplo, do objetivo da ADC. O objetivo da ADC é confirmar a constitucionalidade de uma norma federal. E essa norma federal, ela está sendo questionada dentro do próprio Poder Judiciário por diversas decisões conflitantes entre si. Então, qual é o objetivo? Eu tenho aqui uma norma que foi promulgada, essa norma está sendo aplicada, então é um controle repressivo com mais um plus, é um controle repressivo após a promulgação da norma, mas também após a sua vigência e aplicação. Eu tenho aqui um controle repressivo, eu tenho a aplicação dessa normativa pelos tribunais, e o que vai me ocorrer é que os tribunais estão decidindo de forma divergente. Tem órgãos do Poder Judiciário dizendo que a norma se aplica, tem outros órgãos do Poder Judiciário dizendo que a norma não se aplica. Então, tem órgãos que dizem que a norma é constitucional, tem outros que dizem que a norma é inconstitucional. E aí, com base nisso, eu quero solucionar essa controvérsia jurisdicional, que é uma controvérsia jurisdicional relevante, e aí, por conta disso, eu ingresso com uma ADC. Então, observa, a ADC, ela não quer declarar a inconstitucionalidade da norma. O objetivo da ADC é verificar se aquela norma ela está adequada, se aquela norma atende realmente ao preceito constitucional, verificando, na verdade, deixa eu corrigir aqui. O objetivo da ADC é verificar se aquela norma, ela está ou não de acordo com a Constituição, se ela deve ou não ser aplicada. Porque ela está sendo questionada em tribunais, esse questionamento, a existência dessa controvérsia jurisdicional é importante. Ela está sendo questionada e eu quero trazer uma solução final. Eu quero trazer uma harmonia para aquele ordenamento jurídico, trazendo segurança jurídica, dizendo se a norma deve ou não ser aplicada. Observa que aqui a gente já tem alguns traços de distinção. A ADI quer declarar a inconstitucionalidade. A ADC quer verificar se a norma é constitucional ou não. A ADC quer verificar se aquela norma deve continuar sendo aplicada ou não, tendo em vista que os tribunais estão aplicando de forma divergente. Na ADI, o meu objeto é lei ou ato normativo primário, federal ou estadual. Na ADC, o meu objeto é apenas norma federal. Não cabe ADC de norma estadual. Passamos para a ADIO. Na ADIO, eu tenho aqui uma inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total ou parcial. Então, eu tenho uma inconstitucionalidade porque os órgãos deveriam ter editado uma normativa, mas não editaram, ou deveriam ter editado uma normativa melhor, né? Porque a norma editada não supre todo o mandamento constitucional. E aí, o objetivo da ADIO é cientificar o poder competente da sua mora. É cientificar o poder competente que ele não regulamentou uma norma constitucional
e que, portanto, essa norma constitucional que não foi editada, que não foi regulamentada, ela não consegue ser aplicada, porque se trata de uma norma constitucional de eficácia limitada. Lembra daquelas distinções da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais? Norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida, norma constitucional de eficácia limitada. Quando eu falo em norma constitucional de eficácia limitada, eu estou falando de uma norma que não é, em regra, autoaplicável. De uma norma que precisa ser regulamentada para produzir a sua plenitude de efeitos. Se a norma constitucional de eficácia limitada não foi regulamentada, ela não produz a sua plenitude de efeitos. Então, isso significa que os direitos que ela prevê, que aquela norma prevê, não conseguem ser aplicados. O objetivo, então, da DIO, gente, é cientificar o poder competente da inércia legislativa que vai estar impossibilitando o exercício dos direitos constitucionais previstos nessa norma constitucional de eficácia limitada. E aí a DIO vai cientificar, vai bater lá nas portas dos poderes, poder legislativo ou administração pública, e dizer para eles o seguinte: olha, vocês não editaram a normativa, vocês estão em mora. Ok? E por fim nós temos a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, ela é uma ação subsidiária. Ou seja, ela é uma ação que somente será cabível, somente poderá ser cabível se não for caso nem de ADI, nem de ADC, nem de ADIO. Porque se couber uma dessas outras ações, de fato não caberá a DPF. Se não for caso nem de ADI, nem de ADC, nem de ADIO, pode ser que se preencha aqui os requisitos para o cabimento de uma DPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. A DPF ela é uma ação subsidiária, ou seja, é uma ação que somente poderá ser cabível se não for hipótese de cabimento de nenhuma das outras ações do controle concentrado. E ela vai ter dois objetivos centrais. A DPF ela tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de ato do poder público, essa é a primeira hipótese. E na sua segunda hipótese, a DPF tem por objetivo resolver controvérsia judicial a respeito de uma norma federal, estadual, distrital ou municipal que sejam anteriores ou posteriores à Constituição. Vamos lá que aqui na DPF é importante que a gente veja o seguinte: quando eu estou falando de controle de constitucionalidade, quando a gente está falando de controle de constitucionalidade, a gente está falando dessa relação de parametricidade, e eu estou falando que as normas objeto elas estão imediatamente abaixo das normas que são parâmetro. Ou seja, essas normas que são objeto, elas buscam seu fundamento direto de validade no texto constitucional, ok? São os chamados atos normativos primários. E aí a gente conversou que nas ações de controle, os objetos vão ser sempre atos normativos primários e que o parâmetro vai ser sempre o chamado bloco de constitucionalidade. E aí dentro do bloco de constitucionalidade eu tenho diversas normas, né? A Constituição Federal, as emendas à Constituição, o ADCT, os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados com quórum de emenda à Constituição. Só que quando eu estou falando de ADPF, eu vou ter várias peculiaridades, tanto com relação às normas que são parâmetro, quanto com relação às normas que são objeto. Porque observa, o parâmetro, em regra, pode ser qualquer norma que faça parte do bloco de constitucionalidade, para todas as demais ações de controle concentrado. Na DPF, não. São normas específicas, o meu parâmetro vai ser mais restrito. Não é qualquer norma constitucional, mas somente normas constitucionais que digam respeito aos preceitos fundamentais.
Então, se eu não tenho uma norma constitucional que seja preceito fundamental, e preceito fundamental, a doutrina sustenta que são todas as normas dotadas de fundamentalidade, são todas as normas, não apenas os direitos fundamentais, mas é um catálogo de normas, nós temos um catálogo de normas que versam sobre uma essência constitucional, e aí é mais fácil, o Supremo diz até que é mais fácil identificar quais são as normas que veiculam preceitos fundamentais, do que dizer, do que trazer um conceito fechado desses preceitos. Então, em regra, são preceitos fundamentais, as normas que trazem direitos fundamentais, sejam eles individuais, sejam eles sociais, os princípios constitucionais, que estão do artigo 1º ao 4º, os chamados princípios constitucionais sensíveis, que geram intervenção federal em determinadas hipóteses, o próprio artigo 60 da Constituição. Tudo isso o Supremo declara que são normas dotadas de fundamentalidade. Então, o parâmetro da DPF, ele é mais restrito, ele é mais fechado. É somente preceito fundamental, norma constitucional, que seja preceito fundamental. De outro lado, o objeto vai ser mais aberto. Não é apenas os atos normativos primários, mas qualquer ato do poder público. E aí você observa que ato do poder público pode ser ato normativo primário, ato administrativo, enfim, eu tenho uma abertura maior. Um ato do poder público que viole, que ameace esse preceito fundamental. E aí eu tenho essas duas hipóteses. Eu tenho a DPF destinada a evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. E eu tenho a DPF que tem por objetivo resolver controvérsia jurisdicional, ou seja, eu tenho aplicação de norma, de forma, de novo, controvertida por órgãos do Poder Judiciário. E essas normas não precisam ser apenas as normas federais, como ocorre na DC, mas essas normas podem ser normas editadas por qualquer um dos entes federados. Normas federais, estaduais, distritais, municipais. Ou seja, é uma ação de controle concentrado que tem por objeto normas municipais, o que é muito excepcional. E essas normas são anteriores ou posteriores à Constituição. Então, a ADPF, ela não vai apenas tutelar questões ligadas à inconstitucionalidade, mas também à revogação da normativa, a recepção ou a revogação, né, da norma. Então, normas pré-constitucionais também. Então, aqui é um panorama geral para a gente entender as distinções de cada uma dessas ações. E entender também quais são os objetos. Então, agora eu já entendi que a DI, o objeto da DI, vai ser lei federal ou estadual editada após o parâmetro. Então, na DI cabe, por exemplo, uma DI de uma norma que esteja no período de vacatio legis, ou seja, entre a promulgação e a vigência da norma, eu tenho lá a vacatio, não é isso? Cabe a DI de norma em vacatio. A ADC, por outro lado, o objeto é sempre lei federal editada após o parâmetro, ou seja, editada após a norma constitucional. E aí é só lei federal. Não cabe nem de lei estadual, nem de lei municipal. E a gente viu que essa lei federal ela tem que estar tendo aplicação. Então, é um controle repressivo que se dá após a vigência da norma, porque tem que ter a aplicação efetiva daquela norma. E decisões contraditórias. Dos requisitos para a ADC ser analisada é que sejam juntadas cópia das decisões judiciais contraditórias. A ADI, por outro lado, ela é nada mais do que ação de inconstitucionalidade por omissão, ela nada mais é do que uma ADI por omissão, o próprio nome diz, né? Então, o objeto vão ser leis federais e estaduais que não foram editadas, ou seja, uma omissão, uma inércia com relação à edição de leis federais e estaduais editadas ou não editadas, melhor dizendo, ou editadas de forma inconsistente, omissão total ou parcial,
após o parâmetro. E a DPF, a gente já entendeu que o objeto ele é mais amplo, são quaisquer normas que violem preceitos fundamentais, sejam elas editadas antes ou depois do parâmetro. Então, na DPF, em outras palavras, gente, na DPF, a gente chega a admitir a tal ofensa reflexa. E a gente falou que a DPF ela é subsidiária. Bom, já falamos dos objetivos de cada uma dessas ações. Então, o objetivo da DI é declarar inconstitucionalidade, o objetivo da DC é confirmar ou não a constitucionalidade de uma norma, da DIO é cientificar o poder competente da sua mora e da DPF é evitar ou reparar lesão a preceito fundamental ou confirmar a constitucionalidade de normas também das quais pendem, nas quais existam controvérsia jurisdicional. Feita essa análise dos objetos das ações, é importante que a gente observe que para todas essas ações do controle de constitucionalidade concentrado, os legitimados, melhor dizendo, vão ser os mesmos. Lembra que a ação de controle concentrado é uma ação de controle principal. É controle principal porque o meu objeto central da ação é declarar a inconstitucionalidade da norma. Então, o que eu quero o ponto principal, o meu pedido é a questão constitucional. E, além disso, vai ser um controle realizado de forma objetiva, porque eu não tenho partes. Eu tenho legitimados. Tanto é que os efeitos daquela ação vão ser erga omnes. E esses legitimados das ações do controle concentrado estão todos são todos eles previstos no artigo 103 da Constituição. Observa, o artigo 103 da Constituição vai me trazer 9 incisos e dentro desses 9 incisos eu tenho 12 legitimados. Eu falo que o artigo 103 da Constituição traz uma legitimação que é concorrente, na verdade que é restrita e concorrente. Restrita no sentido de serem apenas esses os legitimados que podem propor a ação de controle concentrado. Eu não posso ter outros legitimados para além daqueles que estão previstos no artigo 103. Além disso, ela é concorrente porque qualquer um desses legitimados pode, isoladamente ou em conjunto, propor essas ações. Então, só esses podem, e eles podem fazer isso sozinho ou junto com outros legitimados também previstos do artigo 103. E aí eu queria traçar com vocês o entendimento de cada um desses legitimados. A gente pode trazer uma classificação desses legitimados em 3 grupos. Eu posso falar que nós temos 4 autoridades, 4 mesas e 4 instituições, que são esses 12 legitimados. E aí eu queria entender com vocês. Quando eu falo em 4 autoridades, são essas 4 autoridades as seguintes: Procurador-Geral da República. O PGR a gente nunca pode esquecer, porque na Constituição passada, quando foi criada ou quando foi inaugurado no nosso ordenamento jurídico o controle concentrado de constitucionalidade pela ADI, esse controle, a ADI, ela só tinha um único legitimado. Então, existia um monopólio para a propositura da ADI. E esse monopólio era dado ao PGR, ao chefe do Ministério Público Federal. Então, apenas o PGR poderia propor essas ações. E aí, com a Constituição de 88, a gente teve uma ampliação, não apenas das ações, que a gente já conversou sobre cada uma delas, mas também dos legitimados. Então, além do PGR, eu tenho outros legitimados para a propositura do controle concentrado de constitucionalidade.
Além do PGR, eu tenho como outra autoridade o presidente da República. O presidente da República pode propor ações diretas. E vamos pensar o seguinte, vamos pensar que as ações diretas, como regra, elas tutelam como objeto tanto normas federais como normas estaduais, como é o caso da ADI. Então, se eu tenho legitimação no plano federal para o chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República, no âmbito estadual, eu vou ter também dos governadores. E aí eu tenho como autoridade governador do estado e governador do Distrito Federal. Então, são essas 4 autoridades: PGR, presidente da República, governador do estado, governador do Distrito Federal. Além dessas 4 autoridades para a propositura das ações diretas, eu tenho 4 mesas. Eu tenho a mesa da Câmara e eu tenho a mesa do Senado. E aqui é importante que a gente entenda que o Constituinte determinou que é a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal e não a mesa do Congresso Nacional. Cada uma dessas mesas tem uma composição diferenciada. E aí pensar a mesa do Senado e mesa da Câmara, juntas elas não compõem a mesa do Congresso. São composições diferentes. Então quem pode propor é mesa da Câmara, mesa do Senado. Elas podem propor juntas. Se a mesa da Câmara e a mesa do Senado fizerem a propositura de uma ação direta, isso não significa que quem propôs foi a mesa do Congresso Nacional, porque é outra composição. Ok? Então, só para a gente entender que aqui nessas mesas é mesa da Câmara, mesa do Senado. Isso no plano federal. Se eu penso no plano estadual, eu vou ter aqui a reprodução para a mesa das Assembleias Legislativas e para a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, eu tenho 4 mesas, 4 autoridades, 4 mesas e 4 instituições. Primeira instituição que a gente pode pensar é o Conselho Federal da OAB. Não são as seccionais, mas o Conselho Federal que fica em Brasília. Além do Conselho Federal, eu tenho partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação significa que o partido político tem uma cadeira no parlamento. Então, aquele partido político, ele tem ou um deputado federal ou um senador. Pelo menos. Então, ele tem uma cadeira, pelo menos, em uma das casas do Congresso Nacional. Pode ser apenas em uma, pode ser em mais de uma, tanto faz. E essa representação, ela é verificada no momento da propositura da ação. Depois, se aquele partido perdeu a representação no Congresso Nacional, não tem problema. O que me conta é a representação no momento da propositura da ação. Ah, mas é um partido político que tem representação em todos os estados, mas não tem no Congresso Nacional. Não tem, então, legitimidade. É somente os partidos políticos com representação, com um representante, com um político, numa das cadeiras do Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional. E, além disso, eu tenho 2 outras instituições, entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical. O Supremo Tribunal Federal teve um entendimento muito ruim, no sentido de dizer que, como a entidade de classe e a confederação sindical estão no mesmo dispositivo, o Supremo entende que apenas as entidades de classe de âmbito nacional que sejam profissionais ou que tenham cunho econômico, ou seja, entidades de classe criadas com objetivos de tutela dos direitos humanos, não têm legitimidade. Só tem legitimidade para a propositura de uma ação direta, entidade de classe de âmbito nacional, que tenha cunho profissional ou econômico, numa interpretação restritiva desse dispositivo constitucional, interpretação essa que foi muito ruim. Principalmente se a gente parar para pensar que o Supremo Tribunal Federal é o local de guarda do texto constitucional, é o local de guarda e defesa dos direitos fundamentais.
Então, excluir as entidades de classe de âmbito nacional que tenham por objeto central a defesa de direitos fundamentais foi um entendimento muito ruim. Aí a gente pode falar da chamada jurisprudência defensiva do Supremo Tribunal Federal. E outro entendimento dessa jurisprudência do Supremo se deu com relação à divisão dos legitimados em legitimados amplos ou universais e legitimados restritos ou especiais. Quando eu estou falando de um legitimado amplo ou universal, eu estou falando de determinados legitimados que podem propor toda e qualquer ação de controle de constitucionalidade. Então, qualquer tema, qualquer norma que viole o texto constitucional, sendo caracterizada a hipótese daquela ação constitucional, o legitimado pode fazer a propositura da ação. Quando eu estou falando do legitimado restrito ou especial, eu estou falando de legitimados que precisam demonstrar, no caso concreto, na questão, melhor dizendo, né, porque não tem caso concreto, mas naquela ação específica chamada pertinência temática. São legitimados que vão ter que demonstrar por que aquela norma que ele está impugnando afeta o seu exercício profissional. Qual é a relação que ele tem com aquela norma? Por exemplo, por que o governador do estado do Rio de Janeiro está querendo declarar a inconstitucionalidade de uma lei de uma lei estadual de São Paulo? Por exemplo, qual é a pertinência que ele tem com aquela norma? Ele tem que comprovar, ele tem que fazer uma comprovação quando ele for propor aquela ação constitucional específica. Então, o Supremo ele disse que desses 12 legitimados, 6 legitimados teriam que demonstrar a pertinência temática. E aí, 6 legitimados sendo 2 de cada tipo de classificação que a gente trouxe agora. Então, 2 autoridades, 2 mesas e 2 instituições devem comprovar a pertinência temática. Quais sejam? Aquelas que estão no âmbito estadual, então governador de estado e governador do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa ou mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, são aquelas autoridades e mesas que precisam comprovar a pertinência temática. E com relação à instituição, eu tenho entidade de classe de âmbito nacional ou confederação sindical. Essas têm que demonstrar a pertinência temática com relação à norma. Por que uma entidade de classe, por exemplo, que tem por objeto central tutelar questões de saúde, está querendo está querendo impugnar uma norma que versa sobre, sei lá, direito econômico, ou que fala sobre licitações e contratos? Qual a relação que tem com a norma? Não tem uma relação imediata, né? Então, essa comprovação tem que ser demonstrada. Além dos legitimados ativos, ou seja, além dessas pessoas que podem propor as ações de controle concentrado, existem os chamados legitimados passivos, que é contra quem se propõe, quem está no polo passivo. E aí, em todas essas ações, quem vai estar no polo passivo é o responsável, a autoridade, o órgão responsável pela edição daquela normativa. Quem deveria ou quem editou aquela norma. E aí eu posso ter também um litisconsórcio, por exemplo, que seja obrigatório. Então, é uma norma de competência privativa do presidente da República, que está sendo impugnada. Vai ser o presidente da República e o Congresso Nacional que vai estar no polo passivo, ok? Então, autoridades, órgãos responsáveis pela edição da normativa que está sendo impugnada são aquelas pessoas que estarão como legitimados passivos.